E o nosso contato aqui na Bradesco Esportes FM, nessa retrospectiva sobre a base do Rio de Janeiro e do Brasil durante essa temporada de 2015, é com o gerente geral da base do Fluminense, Marcelo Teixeira, o Fluminense, que faz um grande trabalho na divisão de base, né? Assim como o Santos são referências do país. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. E como é que você se sente, né, já iniciando a entrevista, sendo visto como uma das bases referências do país, né, já que a base do Fluminense já é conhecida de um trabalho faz tempo, né? Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. É sempre bacana a gente estar discutindo divisões de base, que é o futuro do futebol do nosso país, né? Então, assim, a gente está bastante feliz e orgulhoso com o ano que a gente teve, né? A Fluminense esse ano teve conquistas e números aí expressivos, né? Que tudo relacionado à base, que nos deixa bastante satisfeito. A gente acabou sendo campeão brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro sub-20 da história, fomos campeões invictos, melhor ataque, melhor defesa, artilheiro do torneio. Fizemos as maiores vendas da história do clube relacionados às divisões de base, que foi o Gerson e o Kennedy. Vários outros jogadores da equipe principal foram formados em Xerém e subiram esse ano, como o Gustavo Scarpa, o Marlon, o Marco Júnior, o Léo Pelé e por aí vai. Tivemos jogadores do nosso projeto de colocar os meninos para rodar, como o Birubiru, destaque na Ponte Preta, Fernando Neto, destaque no Macaé, Eduardo, destaque no Bahia, o Stefano sendo eleito o melhor jogador na NSL nos Estados Unidos, o artilheiro na Finlândia. Enfim, acho que foi um ano muito positivo e que nos deixa bastante orgulhosos e também com uma esperança de que no futuro vamos ter muita coisa boa aí para estar colhendo de frutos, né? E é interessante esse tipo de questão, né? Porque você não citou só nomes que fizeram sucesso no Fluminense, mas nomes que participaram desse projeto do Fluminense de rodar jogador para ganhar experiência. E me lembra uma declaração que o Eduardo Freeland, que é diretor-geral do Botafogo, que falou que você tem que preparar o atleta não só para o clube, mas para o futebol mundial, né? Até porque você tem que usufruir dele, mas o mundo da bola é enorme. O Fluminense tem um projeto internacional que a gente já vem trabalhando nele há 2 anos e a gente leva nossas equipes para disputar torneios no exterior a todo momento, empresta jogadores para clubes parceiros fora do Brasil. Só para ter uma ideia, hoje nós temos 15 atletas com idade de juniores emprestados no exterior. Isso aí coroou o nosso trabalho. Essa equipe que foi campeã brasileira sub-20, ela tinha 4 jogadores que já tinham jogado no exterior. Então, a gente fica muito feliz que esse trabalho internacional vem funcionando bem, com jogadores se destacando fora do Brasil e principalmente ganhando toda uma expertise, que é o que a gente busca, né? A gente busca sempre melhorar o jogador dentro de campo, na parte técnica e tática, mas principalmente a gente procura melhorar o jogador como pessoa, né? Hoje a gente tem um lema aqui no clube que é: faça uma pessoa melhor, teremos um jogador melhor. Interessante esse tipo de lema. E como é que funciona aí os pilares com os quais vocês trabalham na base, né? O Botafogo citou alguns pilares. O cara tem que ser boa pessoa, ter uma família por trás que ajude também, tem que entender a filosofia do Botafogo. E no Fluminense, como é que funciona? Na verdade, a gente tem uma metodologia no papel, né? Uma metodologia de formação e desenvolvimento de atletas, né? Aonde a gente trabalha a parte técnica, a parte tática, a parte mental e a parte física e a parte social, tá? Na parte social, que a gente vem dando muita atenção, a gente criou um projeto amplo, aonde o projeto internacional ele se relaciona com isso, aonde a gente hoje pega os nossos meninos e busca transformar a pessoa. A gente quer uma transformação pessoal primeiro, antes de fazer a transformação do atleta, porque a gente acredita que ele sendo uma melhor pessoa, certamente ele vai ser um melhor jogador.
Interessante porque você é o primeiro que fala nessas palavras desse tipo de questão, né? Agora, o que tem de importância da base para a equipe do Fluminense? O Fluminense talvez seja um dos que mais utiliza a divisão de base. Mas como é que se dá essa importância? Vocês estão sempre conversando? Como é que funciona esse contato, né? Porque a gente sabe que a base é o futuro do futebol brasileiro, como você mesmo falou. Acho que a gente pode ampliar esse leque aí, né? Isso vem de uma filosofia do clube, né? Que vem a partir do presidente. O presidente Peter, desde que ele assumiu o Fluminense, ele passou a cuidar de Xerém diretamente e a tocar as divisões de base, e ele incorporou essa filosofia do investimento na base e da utilização de jogos em jogadores. Então hoje a gente tem o Marcelo Teixeira, tem o Fernando Simone, que já vem ao longo dos anos respirando e trabalhando base, integrando esse processo. A gente tem o Edevaldo, que jogou na Copa de 82, por exemplo, ele é o coordenador de integração Xerém Campo, ele trabalha metade do expediente em Xerém e metade do expediente na equipe profissional. Ele é o cara hoje responsável diretamente por fazer essa interface entre o treinador dos juniores e o treinador do profissional, e assim a gente vem conseguindo fazer essa passagem aí dos meninos, que não é fácil, né, da base para o profissional. Justamente essa seria a minha próxima pergunta dessa passagem, né? Como saber que o jogador está pronto para uma passagem, né? Para lançar no momento certo? Porque a gente sabe que a maturação de um atleta, né? O termo que os outros gerentes têm utilizado, ela é diferente para um para outro, né? Uns estão prontos com 17 anos, outros só com 23, né? Que já não é nem mais base, tem que ter um tempo de profissional para poder maturar esse atleta. Como fazer para passar esse jogador na hora certa, até para não perder algumas joias, né? Porque eu penso que deve ser triste para vocês perder algumas joias sem pelo menos usufruir no profissional do futebol do mesmo, né? A gente vem fazendo de uma forma um pouco diferente, né? O projeto internacional ele vem sendo muito utilizado para esse amadurecimento dos atletas. Então você pega um exemplo, vamos pegar os exemplos práticos e reais que a gente tem aí. O mais próximo agora é o Igor Nogueira, que acabou de estrear contra o Internacional na equipe principal. Ele é um jogador que a gente emprestou ele jogou na Bélgica, tá? Ele disputou inúmeros torneios internacionais pela equipe de juniores do Fluminense contra equipes de expressão mundial e retornou depois desse projeto na Bélgica, jogou muito bem, foi campeão brasileiro sub-20 e demonstrou uma maturidade, um amadurecimento que ele ganhou ao longo desses anos com o projeto internacional e estava pronto para subir para a primeira equipe, né? Você pega o Gustavo Scarpa, ele fez 21 jogos internacionais relevantes, e quando eu falo relevantes é jogar contra equipes como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Barcelona, etc. Então esse jogador, a gente deu essa rodagem para ele, para que quando ele subisse, ele pudesse estar preparado. Ele ainda teve um empréstimo no Red Bull, que foi pensado para ele ganhar rodagem. Então a gente vem fazendo sempre esses projetos para que os jogadores rodem, amadureçam e possam retornar ao Fluminense e chegar no profissional muito mais pronto do que seria vindo diretamente dos juniores para o profissional. Agora, o Marcelo Teixeira é diretor-geral da base do Fluminense, né? Gerente-geral, na verdade. Me chama a atenção esse tipo de questão que você levantou dos exemplos práticos. Esses projetos que vocês fazem com relação aos atletas para maturação, ele é individualizado? Vocês veem onde cada atleta desse pode melhorar em caso de uma transferência para essa maturação? Ou é mais de interesse dos outros clubes mesmo? Me interessei por esse, eu vou levar para ter um período de maturação lá. Como é que funciona isso? É interessante até a gente explicar esse tipo de situação. De cada jogador dos juniores como um projeto, tá? A gente tem um projeto nos juniores chamado de plano de carreira. Então cada jogador que chega nos juniores do Fluminense, a gente traça um plano de carreira para ele, e aí existem projetos especiais para cada um deles. O plano de carreira não é o mesmo para cada jogador, mas é a partir dessa definição do plano de carreira, quando ele alcança os juniores, que a gente vai definir o caminho dele até ele chegar no profissional do Fluminense, né? E hoje, só para você ter ideia, por exemplo, a gente tem projetos de coaching, né? A gente tem um coaching que é um profissional que atende a executivos de grande empresa, onde ele atende individualmente os atletas dos juniores, não todos, mas aqueles que a gente identifica com algumas possibilidades, para ele fazer um projeto individual de fortalecimento
do caminho do menino, da identificação do menino com o clube ou da identificação de uma determinada situação de carreira para ele, tá? É interessante. Então, tem um coaching para figuras específicas do grupo. E como é que faz essa escolha dessas figuras específicas? É um histórico de acompanhamento que vocês fazem desde que a pessoa chegou para saber se vai dar caldo, se vai dar certo? Como é que faz essa escolha de quem vai ter esse projeto de carreira e quem não vai ter ou quem pode ter depois? Isso. Essa escolha ela se dá nos juniores e ela é feita através de uma conversa de um grupo de pessoas ao qual eu lidero. E a gente vai escolher de acordo com o grau de maturidade de cada um, com a qualidade técnica de cada um, com o perfil físico e tático de cada um, a gente vai direcionar os projetos para cada um desses jogadores, entendeu? Então, se você tem um jogador que demonstra um amadurecimento muito precoce, com uma qualidade muito alta, como foi o caso do Gerson, o plano dele já é vir direto para o profissional. Se você identifica que um jogador necessita de rodar, de ter uma rodagem, a gente empresta ele para o exterior. Se você verifica que o jogador tem uma necessidade, por exemplo, física, você vai fazer um projeto junto com a parte de científica. Então, é individualizado e é um grupo de uma equipe que acaba definindo cada um dos projetos que vão ser feitos para cada jogador. Agora, é mais fácil ou melhor que essa maturação aconteça fora do país? Como é que vocês veem esses casos para mandar para fora? Pelo seguinte, a gente crê que o futebol lá fora está até um pouquinho mais evoluído que o nosso, né? Fora do país para a gente é fundamental, é parte fundamental do nosso projeto, porque é fora do país que o atleta vai ter a oportunidade de conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua, se desgarrar da sua família e daquele ambiente que está no entorno dele ali, viver sozinho, ter que aprender a se virar sozinho. E isso vai fazer com que ele amadureça, que ele cresça como pessoa, como cidadão. Além de vir toda uma parte de dentro do campo, né, que é uma parte tática evoluída, uma parte de intensidade de jogo muito mais forte, uma parte física muito mais forte do que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse conjunto de coisas, a gente acredita que melhora e aperfeiçoa o jogador para esse momento da transição entre a base e o profissional. Agora, Marcelo Teixeira, gerente-geral das categorias de base do Fluminense, e a questão das conquistas? Qual é o tamanho da importância de uma conquista da equipe do Fluminense? Porque nem sempre, principalmente se tratando de torneios mata-mata, a conquista define a melhor equipe do campeonato. Às vezes, em uma partida, acontecem N coisas que podem mudar o resultado do jogo. Qual o tamanho da importância para vocês que avaliam, né, a situação de um garoto, a situação de um time, das conquistas, né? Afinal, o Fluminense chega sempre em muitas finais. Para a gente a conquista ela é sempre relevante, tá? A gente busca sempre essas conquistas porque a gente entende que formar jogadores com espírito de campeão é importante, tá? Agora, mas a gente não vai em busca somente da conquista. A gente tem um balanço, a gente tem uma leitura dos fatos e quando a conquista não vem, a gente sabe entender se o trabalho está sendo bem feito ou não. Quando não está sendo bem feito, a gente procura corrigir os rumos. Mas o bacana é que, por exemplo, quando a gente foi campeão de juniores esse ano, né, campeão sub-20, a gente abandonou o campeonato carioca, né, para focar no campeonato brasileiro. Então a gente colocou uma equipe mais jovem no Campeonato Carioca, acabamos não nos classificando para a final, mas a gente tinha consciência que era em prol de algo maior. E, por exemplo, na equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente tinha vários jogadores com idade para jogar aquela competição que estavam emprestados no exterior. Como, por exemplo, o Marlon Freitas, que foi um grande destaque nos Estados Unidos, jogando pela equipe do Strikers, que é a equipe do Ronaldo Fenômeno. Então o Marlon Freitas, por exemplo, é um jogador que poderia ter jogado aqui com a gente brasileiro sub-20, mas a gente preferiu um projeto internacional, um plano de carreira para ele, para colocar lá fora. Então a gente está muito consciente disso, o presidente do clube está consciente disso, de que a gente está priorizando sempre a formação, mas sempre que possível a gente quer vencer e graças a Deus conseguimos algumas conquistas bacanas ao longo desse ano, né? Agora, Marcelo Teixeira, eu queria que você falasse pra gente, é uma pergunta até um tanto complicada, qual é o grande desafio de se trabalhar base hoje no Brasil, né? O desafio para se conseguir fazer essa base andar? E já emendo uma segunda pergunta que também é sobre um desafio. Qual o desafio do Fluminense pelo fato de ser referência, o que coloca, de certa forma, até uma pressão a mais. As pessoas querem o Fluminense sempre algo a mais.
Eu acho que para mim vem logo à cabeça que quando você fala em desafio de trabalho com base, é a supervalorização precoce que existe hoje em torno de um jogador jovem, tá? Então, essa supervalorização acaba vindo não por conta do clube, mas por conta do entorno, né? Que algumas vezes é a imprensa, muitas vezes, a maioria das vezes, são os agentes de futebol, são os familiares, e isso cria uma supervalorização de um menino ainda que às vezes ainda está um pouco distante de se tornar um jogador de futebol. E acaba que o menino, por ser muito jovem, claro, ele acaba envolvido naquela vibe que está ali em volta dele, né? E acaba, às vezes, desviando um pouco o foco, ou acaba fazendo uma pedida salarial mais alta, porque a família entende que ele merece mais, a família já cria uma expectativa de viver em cima daquele salário do jogador, e essa é uma questão que, às vezes, foge um pouco o controle do clube. O clube não tem muito essa capacidade. Esse é um problema que vive o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e outras grandes equipes, que é a supervalorização precoce dos jogadores. E o grande desafio para o Fluminense é quando você faz um trabalho bacana como a gente está fazendo, né, você conseguir se manter. Porque você acabou de citar aí, por exemplo, o Eduardo Freeland, o Botafogo faz um trabalho excepcional, né? A gente tem outros clubes fazendo grandes trabalhos. Então, a gente tem sempre grandes competidores lutando com o Fluminense, e a gente tem a obrigação, pelo nível que a gente atingiu, de continuar fazendo um grande trabalho, né, revelando jogadores, vendendo jogadores, ganhando títulos importantes. Isso não é fácil. Às vezes crescer é muito fácil, mas quando você chega lá em cima para se manter é difícil, ainda mais quando você tem concorrentes com profissionais de altíssima qualidade, né? É interessante essa questão dos concorrentes, né? Você não acha que os outros times, olhando pelo projeto que o Fluminense já fez hoje em dia, até olhando para o projeto do Santos, que, por exemplo, chegou a todas as finais dos campeonatos paulistas nessa temporada, isso não ajuda a elevar o nível dessa formação, principalmente se estiverem vendo um lado certo, né? Caminhando para um caminho correto, né? É um caminho de revelação igual o projeto que vocês estão difundindo aí? Com certeza, com certeza. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma geração de profissionais que hoje aí estão emergindo na base do Brasil, e gente de muita capacitação, de muita qualidade, de muito conhecimento, né? Eu posso citar o Noval no Flamengo, o Freeland no Botafogo e tantos outros espalhados aí Brasil afora, que a gente admira demais, que a gente aprende no convívio. A gente tem um convívio muito bacana entre os profissionais da base, a gente tem reuniões sempre, a cada 2 meses, o nosso grupo de gestores da base se reúne. A gente vai se reunir agora em Porto Alegre no dia 7 de dezembro, por conta até do Campeonato Brasileiro Sub-20, e existe uma troca de informações muito saudável, muito, muito bacana, que acaba enriquecendo e ajudando a todo mundo. Então a gente costuma dizer que hoje a base do Brasil está muito bem servida de profissionais, de gente muito capacitada. E é interessante esse tipo de questão da integração até dos conhecimentos dos clubes, né? E qual o grande destaque você vê hoje na base do Brasil? A gente fala de uma seleção principal que deveria refletir o melhor a nata do futebol brasileiro, que está no momento ruim. Mas eu, inclusive, mais uma vez citando a minha conversa com o Freeland, eu falei que material humano se tem em tudo quanto é lugar. O Brasil é um país continental e aqui qualquer um sabe jogar bola e jogar bem. É difícil de se achar, mas tem realmente esses atletas que jogam bem. O que você destacaria dessa divisão de base do Brasil, de ponto positivo e de negativo? Eu até, antes de falar dessa questão aí, né, eu sou um apaixonado por ver futebol internacional, né? Eu trabalhei no Manchester United 5 anos e sempre acompanhei a Premier League desde então, por conta disso. E hoje, quando você vê aí, olhando o futebol internacional, você vê o Neymar jogando o que ele está jogando no Barcelona, você vê o Douglas Costa no Bayern de Munique arrebentando, você vê um Felipe Coutinho arrebentando no Liverpool, o Williams arrebentando no Chelsea, por aí vai, né? A gente sabe que material humano não falta no Brasil, nunca faltou e nunca vai faltar, né? É claro que existem às vezes safras com jogadores mais especiais que outras safras, isso é óbvio, mas se a gente pegar o material humano que a gente tem e comparar com outros países, a gente sabe que o Brasil está à frente, sempre esteve e sempre vai estar.
Então, na base, quando a gente olha aqui, né, a gente vê uma qualidade de jogadores muito especial. Eu não gosto de ficar citando nomes, mas a gente sabe que tem jogadores muito diferenciados no Santos. Você vai olhar no próprio Flamengo, Botafogo, Vasco aqui no Rio. Você vai pegar o Internacional. Então, grandes jogadores existem, grandes treinadores. Basta saber fazer essa seleção e essa preparação. As seleções de base, elas sofrem muito com pouco tempo, né? Então, às vezes, você convoca os caras, você tem 15 dias de treino, e aí você vai para uma competição, é muito difícil, né? Agora, a gente não tem dúvida de que material humano tem, bons profissionais tem. Então, às vezes, falta mesmo o tempo para a preparação desses atletas, um tempo adequado, né? Marcelo Teixeira, gerente-geral da equipe do Fluminense, referência na base do Rio de Janeiro e no Brasil. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta que é integrada, é a seguinte questão. O que um profissional tem de ter de qualificação para poder trabalhar na base? E olhando o jogador, o que o jogador tem de ter de qualidade para estar numa base de um clube grande no país? Hoje, né, a evolução do mundo, né, como um todo, né, a evolução que ocorre, né, que ela é diária, ela não é diferente no futebol, né? O menino hoje que ocupa uma base de um clube não é o mesmo menino do passado, né? Então, você hoje, para ser um treinador, para trabalhar na base de um grande clube, você tem que ter muita inteligência, você tem que ser psicólogo, você tem que conhecer as evoluções do mercado, você tem que conhecer muito o que é feito fora do Brasil, você tem que conhecer um pouco da parte física, da parte mental, tem que ter um conhecimento tático muito grande, você tem que ser um gestor de pessoas, porque os meninos hoje eles vêm com muitas informações. Hoje não basta você aplicar um treino, você tem que explicar o objetivo do treino e o jogador tem que entender aquele objetivo e ficar satisfeito e ter a percepção de que aquele objetivo do treino é bom para o futuro dele. Isso requer, claro, muita sabedoria, né? Inteligência e capacidade de organização, de gestão de pessoas, de gestão de treinos. Então, só isso a gente já vê o quanto que é importante o conhecimento geral das pessoas que militam nas divisões de base. Em termos de jogadores, né, a gente hoje tem uma exigência física, claro, hoje a gente sabe que o jogador ele tem que ter um perfil físico que privilegia a velocidade, a gente sabe que o jogador tem que ter um cognitivo, uma inteligência forte, porque o jogo é muito veloz, é muito rápido, então o jogador ele tem que ser rápido no corpo e rápido no pensamento, né? Ele tem que ter um cognitivo, que a gente costuma dizer, muito forte, ele tem que ter uma inteligência muito forte, porque ele tem que fazer a leitura de jogo sempre rápido, seja com a bola ou sem a bola. Se ele está com a bola, ele tem que tomar a decisão rápido, e sem a bola ele tem que procurar o espaço, procurar ocupar o local certo, sempre de forma muito veloz. E claro que a gente sempre busca, sempre complementa com uma condição intelectual privilegiada, porque o jogador ele tem que saber conviver com todo o entorno que tem no futebol, né? Que é o salário que vai vir alto, que é com o assédio da imprensa, com o assédio da torcida, com os familiares. Então é isso. A gente hoje, o jogador de futebol hoje é um pouco diferente do que já foi no passado, né? Tá certo, Marcelo Teixeira, gerente-geral da base da equipe do Fluminense. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Dizer que as portas estão abertas para novas participações, novas conversas interessantes como a que tivemos agora. E queria parabenizar o trabalho que vocês fazem em Xerém, que é muito bom, né? Aqui a gente pode acompanhar mais de perto, né? Porque é no Rio de Janeiro e um trabalho excelente, assim como o do Santos lá em São Paulo e outros pelo país que fazem um grande trabalho no futebol brasileiro. Tá bom. O prazer é meu, tá? Estou sempre à disposição. Eu acho que é sempre importante a gente estar falando de base. Como eu falei, é o futuro do futebol brasileiro. E para mim é sempre um prazer estar aí participando com vocês. Estou sempre à disposição que precisarem, tá bom? Tá certo. Valeu, Marcelo. Obrigadão, hein? Grande abraço, meu amigo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.